Oi gente, eu sou Dani Nefertiti, este é o canal Minha Parte em Quero Livros e o meu vídeo de hoje é sobre as leituras dos meses de maio e junho. Vou colocar agora a gravação das leituras do mês de maio, que já foi feita anteriormente, mas como eu não cheguei a publicar, e foram só 3 livros também, então eu acabei deixando, então vou colocar agora. Então a partir de agora vocês vão ver as leituras do mês de maio. Tadã! A HQ Miss Marvel, questões 1000. O que falar? Muito boa, eu gostei demais, gosto do desenho, gosto da história. O fato de ser uma adolescente tentando descobrir o que fazer da vida e como lidar com com esses superpoderes que ela adquiriu agora. É bem legal e bem engraçado às vezes. Ela conhece o Wolverine nessa edição e é muito, muito legal. A interação dos dois é muito boa. Mas enfim, é muito gostosinha de ler, foi bem rapidinho, afinal de contas HQ, pequenininha. E não vejo a hora de ler a terceira, que já saiu, eu só não comprei ainda. Eu li O Fantasma de Anya, que é uma graphic novel da Vera Brosgol. Ele conta a história da Anya, que mora com a mãe e o irmão nos Estados Unidos, mas que ela é de origem russa. Só que ela tem vergonha de ser estrangeira, e tanto que ela tenta imitar as meninas que estudam com ela tenta se comportar igual, pra ver se ela fica um pouco popular e faz mais amigos. E até um dia em que ela cai num poço, e aí ela conhece um espírito, o fantasma de uma menina que morreu há mais de 100 anos. Ela acaba carregando esse fantasma com ela, sem querer. E o fantasma dá conselhos, ajuda ela na escola, até que ela percebe que na verdade esse fantasma quer tomar conta da vida dela. E aí ela tem que resolver sozinha. E a moral da graphic novel é que você tem que aprender a lidar com quem você é e se aceitar, para que assim as pessoas possam ver realmente o que tem de bom em você, porque não adianta ficar querendo só ser o que as outras pessoas esperam. Basicamente. Ótima lição de vida, inclusive. Muito, muito legal, eu gostei bastante. Super recomendo, as duas graphics. E eu li, essa é a terceira e última leitura, inclusive, eu li A Divina Comédia do Dante Alighieri. Na verdade, o termo não seria eu li, mas eu concluí a leitura, porque o livro ele é dividido em 3 volumes, que é o Inferno, Purgatório e Paraíso. O Inferno eu já tinha lido, mas faltavam ainda 2 volumes, e esses 2 volumes eu li em maio. Dá mais ou menos 500 páginas. Eu recomendo a leitura dele, só que eu tenho uma ressalva, uma dica, na verdade. Se você tem intenção de ler, porque assim, ele é em versos, e esses versos são rimados. Só que a rima, ela não necessariamente bate com a pontuação da estrofe. Então assim, a minha dica é: se você for pegar para ler, não fique preso a acompanhar a rima, a ler na rima certinho. Leia de acordo com a pontuação, porque do começo do livro eu ficava lendo pela rima, tipo, é bonito, soa lindo, mas o entendimento dificulta um pouquinho. Então, siga só a pontuação, como se fosse um texto corrido, que você vai entender melhor. Eu não sei como são as outras edições dele, porque eu não vi nenhuma outra, tipo, eu não folheei. Essa edição, ele tem introdução em todos os 3 volumes, que explicam resumidamente o que vai acontecer durante o volume. E dentro do volume, por exemplo, dentro do Purgatório vai ter os cantos. Cada canto também tem a sua introdução. Então, tipo, tem a introdução geral do volume, e dentro do volume tem a introdução de cada parte. E dentro ainda do decorrer dos versos, tem as notas de rodapé. Porque assim, ele tem muitas, muitas, muitas referências de história, de literatura e de política. Então, as notas de rodapé também são explicativas. Então, mais da metade do que você entende no decorrer do livro são graças às introduções e às notas de rodapé.
Ou eu que achei que foi muito difícil, mas tudo bem. Se tem alguém que já leu, por favor, diga o que você achou, se você achou fácil, se você achou difícil. Essas foram as minhas poucas, mas muito prazerosas leituras. E se vocês viram o meu vídeo da TBR do mês de junho, vocês viram que eu estava um pouco audaciosa. Estava ousada. Hashtag ousada, porque olha, gananciosa. Porque eu coloquei uma TBR que eu não tinha certeza se eu ia conseguir cumprir, mas que se eu conseguisse eu ia ficar muito, mas muito feliz. E eu fiquei. Estou muito, muito feliz com as minhas leituras do mês de junho. Só para esclarecer sobre a TBR do mês de junho, eu não cumpri toda ela por apenas um livro, que é o livro do Jacques Le Goff, o História e Memória, que eu só consegui ler 32 páginas no total. Então, assim, não saiu. É a única coisa que estava na minha TBR e que eu não li. Em compensação, teve coisas que não estavam e eu incluí. Então, os livros que eu li no mês de junho, então, são alguns apontamentos sobre história oral, gênero e história das mulheres, do Leandro Tedeschi. É um livrinho pequenininho, delícia de ler, e fala sobre história oral e história das mulheres. Muito, muito interessante. Só tem um problema, esse livro fez com que eu quisesse ler mais 200 outros livros sobre o assunto. E aí eu fiquei com a minha lista de desejados maior do que nunca. Mas tudo bem. O que é Cultura, do José Luiz dos Santos, daquela edição Primeiros Passos, da Brasiliense. Esse livro foi uma releitura que eu fiz por conta da faculdade. Ele traz uma introdução sobre o que é cultura. Foi publicado nos anos 80. Então ele tem a visão do autor a respeito das teorias que falam sobre cultura até aquela época. O 1, 2 e Já, da Inês Bortagaray. Eu não sei como fala o nome dela, porque ela é uruguaia. Eu li esse livro por conta do desafio do Culto Booktuber, no desafio de ler um livro de um autor de uma nacionalidade que você não tenha lido ainda. Ela conta a história de uma menina que está com uma família dentro de um carro fazendo uma viagem. E aí todos os questionamentos que uma criança se faria sobre a vida, o universo e tudo mais, incluindo do porquê que eles estão viajando, a pressa de chegar logo ao destino deles, eles estão de férias. Mas é um livro interessante de conhecer. O Caminho Estreito para os Confins do Norte, do Richard Flanagan, que também estava na TBR, é um romance, é um ganhador de prêmio, ele cumpre um desafio do meu desafio Releituras. Esse livro, eu vou ter que falar pra vocês que ele veio na tag Experiências Literárias, então eu não escolhi comprar esse livro. Eu tinha um pé atrás, porque eu achei que ele ia ser muito chato. Eu achei. E aí eu descobri que ele só é chato no começo. No começo do livro ele não anda, ele é enrolado, ele não é linear a história dele. Então isso faz com que fique bem confuso no começo. Conta a história do Dorigo Evans, que é um ex-militar, que tem uma certa notoriedade lá na Austrália, porque é considerado um herói de guerra. E a história não é linear, então outros aspectos da vida dele no pós-guerra, com essa notoriedade, como lidar com isso. O fato de que ele é super infiel, então ele trai a mulher dele com várias mulheres. E conta um pouco de como era a vida dele antes de partir para a guerra, para essa guerra específica, e o período dele como prisioneiro de guerra, num campo de prisioneiros que eles estavam construindo a Ferrovia da Morte entre a Tailândia e a Birmania. Eles eram prisioneiros do exército japonês. Então fica intercalando esses capítulos e é confuso, até você conseguir se localizar, leva um tempo. A parte mais interessante é a parte em que ele se aprofunda mais no campo de concentração, no campo de prisioneiros. Porque ele fala não só sobre ele, mas sobre também os companheiros dele, as características de cada um, como que era o dia a dia, a relação que ele tinha com os companheiros dele e com os comandantes japoneses. Só que no final ele fica chato de novo. Então ele começa confuso, fica bom e depois fica chato. Eu achei bem interessante o fato de que ele conta a história de todos os sobreviventes do campo de prisioneiros e como foi que eles morreram, inclusive. É bem interessante nesse aspecto. Não foi, nossa, o livro da vida, não. Eu não achei um livro sensacional, não. Achei um livro ok.
Piloto de Guerra, do Antoine Exupéry. Esse livro eu li por conta do clube de leitura que eu entrei para participar. O primeiro mês foi agora junho, e o tema era literatura francesa. E eu fui procurar livros para poder ler, e eu acabei descobrindo que o Antoine Exupéry tinha outros livros além do Pequeno Príncipe. Sim, esse é o autor do Pequeno Príncipe, para quem não sabe. E eu adorei esse livro. Esse livro, ele conta um episódio da vida do Exupéry enquanto piloto de guerra na Segunda Guerra Mundial. Como ele era piloto lá na França, e ele era um piloto de reconhecimento. Então o livro, ele conta sobre uma missão que foi dada a ele, que ele achou que seria a última, inclusive, em que ele, um companheiro dele, o Dutertre, porque é tudo em francês, todos os nomes, e um outro rapaz que ele trata por artilheiro. Então, eles foram designados para uma missão de reconhecimento até a cidade de Arras, que eu não sei em francês como é que fala, e só que eles são descobertos pelos inimigos, pelos alemães, e eles são quase mortos. Então ele conta esse período de tempo entre ser designados para essa missão, passar pela missão e a volta. Só que assim, não é só o relato dele de como que foi, porque afinal de contas é o Exupéry. Então ele faz toda uma reflexão sobre a guerra, sobre o ser soldado, sobre o que ele está fazendo, se é importante, enfim. Eu achei o livro muito, muito interessante. O livro é muito bom, eu super recomendo. E eu tô muito feliz de ter lido e de ter entrado para esse clube de leitura, inclusive. O outro livro que estava na minha TBR era o livro Orientalismo, do Edward W. Said. Eu não terminei a leitura dele, porque não era o propósito terminar, porque eu tô lendo ele no Papo de Historiadores. Então eu li até onde a gente tinha estipulado a meta de ler. No caso, eu li 164 páginas. Eu tenho a intenção de terminar ele agora em julho, mas eu não tenho certeza se o grupo vai estipular essa meta de terminar em julho. Então, fica dependendo não só de mim, fica dependendo também dos colegas do grupo. Mas ele estava na TBR, ler parcialmente, então tá cumprido. E esses eram os livros que estavam na minha TBR e que eu consegui fazer a leitura que eu tinha me proposto. Porém, eu acrescentei livros durante o mês. E aí eu acrescentei os livros Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Ele é um livro... Ele é best-seller do The New York Times, é da editora Planeta. Ele traz pequenos textos, no geral são poemas, mas ele também traz pequenas estrofes. Ele fala sobre o corpo da mulher, sobre como ela se sente, sobre amor, sobre dor, sobre cura, sobre relacionamento. Ele é muito, muito, muito bom. E eu super recomendo esse livro. Ele é um livro curtinho, a leitura dele é fácil, ele não tem grandes textos. O maior texto que ele tem vai ter tipo uma página e meia. Mas ainda assim ele é muito bom. Eu acrescentei a graphic novel Persepolis, da Marjane Satrapi. Ele conta a história da Marjane desde 1980, quando ela tem 10 anos, até a vida adulta dela. E ela é iraniana, então ela mora no Irã com os pais. E aí tem uma guerra acontecendo. E então conta ela, enquanto criança, como que ela lidar com isso, o dia a dia dela. E na verdade é muito legal porque assim, os pais dela são iranianos, são criados no Irã. Só que eles criaram ela com uma certa liberdade intelectual, fazendo com que ela lesse sobre todos os assuntos, especialmente sobre liberdade, sobre revolução, sobre a história do Irã, inclusive. Então, assim, ela tem um entendimento sobre tudo que está acontecendo maior do que a maioria dos adultos que não leem a respeito. Então, mostra como que o Irã passa por essa transformação e se torna um país muito mais tradicionalista. E aí, é nesse ponto
depois dos anos 80, que eles começam, por exemplo, a obrigar as mulheres a usar véu pra sair na rua, e começam a obrigar, por exemplo, as meninas a usar véu na escola, e aí ela conta como é isso, essa mudança, por exemplo, de estudar numa escola onde as crianças estavam misturados, os meninos e as meninas, para depois separar todo mundo. Chega um momento, acho que quando ela tem 14 anos, que os pais dela ficam muito preocupados com as consequências da guerra e resolvem mandar ela para a Áustria para estudar. Então ela mora lá, acho que, se não me engano, durante 4 anos sozinha, e aí ela volta pro Irã, casa, depois vai... Enfim, conta toda a trajetória dela. É uma graphic novel incrível. Eu super recomendo, ela é maravilhosa. Só que não se engane pelo fato de ser uma graphic novel. Ela tem mais de 300 páginas e você não compensa você ler rapidinho correndo, não. É bom você ler com mais calma, porque tem muitas coisas legais pra se aprender, pra se ver dessa graphic novel, pra tirar de mensagem. E por fim eu acrescentei o livro Caviar é uma Ova, do Gregório do Vivier, e graças ao Cosmos eu adicionei esse livro às minhas leituras, porque esse livro esse livro é incrível. Tipo, o Gregório é incrível. Ele é formado pelas crônicas que ele escreveu para Folha no período de 2015, acho que começo de 2016, e fala sobre diversos assuntos. Ele tem textos sobre quase tudo, especialmente sobre a política no Brasil. Ele fala, sim, mais sobre a política no Brasil. Ele tem umas opiniões incríveis, ele é maravilhoso, tudo que ele escreve é sensacional e eu adoro. Até hoje não teve um texto dele que eu não tenha gostado. Inclusive tem um texto em especial que eu quero fazer um vídeo só sobre ele, mas isso é para outro dia. Como vocês viram, essas foram as minhas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam se vocês não estão inscritos. Fiquem por aqui, vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. Beijos e até o próximo vídeo.